com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, rolando a bola só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Empate contra a Ponte no derby deixa o Guarani em situação delicada na tabela da Série C. Bugre permanece a 4 pontos de distância do G8. E agora faltando apenas 4 rodadas para o final da primeira fase. Equipe Alviverde volta a campo sábado contra o Ipiranga no Brinco. Pouco aproveitado, João Vitor pode deixar o Guarani. Atacante de 21 anos perdeu espaço na Série C e negocia saída para o futebol da Letônia. Apesar do empate no derby 210, Ponte está próxima de garantir a vaga na segunda fase. Macaca continua na vice-liderança, mas vê líder Caxias se distanciar ainda mais na primeira colocação. Elvis quebra jejum e marca, depois de muito tempo, um gol de falta. Que legal. De olho no próximo compromisso contra o Botafogo da Paraíba, Ponte abre semana com pendência salarial e expectativa de acerto. Valores referentes ao mês de junho seguem em aberto. Pelo Brasileirão, São Paulo e Mirassol foram os únicos paulistas a vencerem na rodada até o momento. Palmeiras e Corinthians, além do Red Bull Bragantino, tropeçaram e Santos entra em campo hoje, à noite, no Morumbi, contra o Juventude. Em final emocionante, Brasil bate a Colômbia e é campeã da Copa América Feminina. Apesar do pênalti perdido, Marta fez 2 gols e foi a estrela da final contra o Equador. Aos 20 anos e 9 meses de idade, Gabriel Bortoleto se tornou o brasileiro mais jovem a terminar uma corrida de Fórmula 1 na 6ª colocação. Piloto da Sauber também quebrou um jejum de 8 anos sem que um representante do país atingisse essa posição na categoria. Rádio Bandeirantes. 971021493, o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a Macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi
Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série C. No último sábado tivemos o início de mais uma rodada com destaque para o Derby Campineiro, Derby 210 Moisés Lucarelli, um Ponte Preta, um também para o time do Guarani, no derby realizado em Campinas. O CSA venceu 2-1 Botafogo da Paraíba, ABC e Figueirense empataram por 0-0, São Bernardo venceu o Tombense por 2-0. Maringá e Floresta empataram por 1-1. O Ipiranga perdeu para o Caxias por 1-0. Caxias, o primeiro classificado, líder da competição. E o Náutico venceu o Retrô por 3-0. Hoje o fechamento da rodada com 3 jogos: Brusque e Itabaiana, Ituano e Londrina, Confiança e Anápolis. Na classificação, líder já classificado Caxias, 33 pontos. A Ponte Preta ocupa a segunda colocação com 27. O Náutico é o terceiro com 26. O Londrina, que joga hoje, é o quarto colocado também com 26 pontos. Fecham o G8, São Bernardo, Brusque, Ipiranga, CSA e o CSA, portanto, o Floresta é o nono. O Guarani, nesse momento, ocupa a 11ª colocação. Bugre tem 17 pontos. Os 4 últimos, nesse momento, na tabela de classificação da Série C, são Itabaiana, Confiança, Retrô e Tombense. Esta, portanto, a situação do Campeonato Brasileiro da Série C. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série A, 18ª rodada, sábado nós tivemos a vitória do Fluminense pelo placar de 1-0 sobre o Grêmio. O Mirassol venceu mais uma, 3-2 no Vasco. Sport e Bahia empataram por 0-0. Ontem, o Botafogo perdeu em casa para o Cruzeiro 2-0. Corinthians e Fortaleza empataram por 1-1. O Atlético Mineiro derrotou o Red Bull Bragantino por 2-1. Ceará e Flamengo empataram por 1-1. Empate entre Vitória e Palmeiras, 2-2. E a vitória do São Paulo fora de casa sobre o Inter por 2-1. Hoje, o fechamento da rodada, 8 da noite, no estádio do Morumbi, tem Santos e Juventude. Flamengo, 37 pontos, 17 jogos, é o líder. Cruzeiro é o segundo colocado, 37, mas com 18 jogos. O Palmeiras é o terceiro colocado com 33 pontos, 16 jogos. O Bahia é o quarto colocado com 29, também 16 jogos. Os 4 últimos, Santos 15 pontos, Fortaleza 15, Juventude 11 e Sport 6 pontos. É esta a situação da Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, amigo, amiga, produtores rurais, pintou oferta na seleção do Agro Steel e a condição é legal. Motosserra MS 162 por apenas 10 vezes de R$ 99,90 sem juros. Aproveite também condições especiais para mais produtos da linha Agro. Seleção do Agro Steel. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos aqui acionar os nossos ouvintes. CH, o Guarani me surpreendeu. 2 tempos distintos, justo empate. Gildo Neto. Bom dia, Carlos Henrique. Como pode um goleiro treinado pelo Arzur, um dos melhores treinadores e goleiros do Brasil? O Guarani vem tomando muitos gols por culpa dele. Essa mania de ficar muito adiantado. Todos os times que jogaram contra o Guarani já sabem dessa deficiência. Um goleiro muito fraco, na minha opinião. Carlos Henrique, pergunta para o nosso amigo Gleger qual é a nota que ele dá para o goleiro do nosso Guarani. Meu conceito é 2.01. Uma ótima semana para todos vocês. Luizão do Dick. Eu não achei falha do goleiro, não. Mas respeito a opinião, tá bom? Vamos em frente. Tudo bem, tudo bem. Você viu o empurrão que o Gé deu no Elvis na comemoração do gol da Macaca? Por isso que a Ponte Preta marca poucos gols. Gé é maluco, Marcos Carvalho. Eu vi sim e achei bem estranho.
Bom dia, fui no derby e vi o japonês do Guarani jogar. Aquilo é um absurdo, é uma criança de 12 anos em campo, sem porte físico e tamanho. Alexandre. Bom dia, CH. Tá aqui o Batata. Esse derby teve 3 lances bonitos. E que foram os 2 gols e a bola na trave. Do resto, nada mais. Um abraço, Batata. Ótima semana, bom dia. 2 perguntas. Vendo o jogo do estádio, percebi que mesmo com 3 volantes, a Ponte deixou o Guarani com muito espaço. Já saiu a seleção do derby à tarde. Abraço, Bruno. Aguinaldo de Americana, gostaria de saber a sua opinião e do Gleger, o gol que o Andrei tomou. Eu acho que estava mal posicionado. Aguinaldo. Não achei não. Achei que foi um golaço do Elvis. Não achei falha do goleiro, não. Na minha opinião, Andrei, goleiro do Guarani, não sabe se posicionar em bolas paradas. Paulo Paiva. Tá bom. O goleiro do Guarani se posiciona mal no gol, apesar da falta ser cobrado, era possível a defesa, mas não na posição que ele ficou no gol. Edson Lencioni, outro que está criticando aqui o Andrei. Gostaria de saber a opinião do Gleger. Para mim, é a segunda falha do nosso goleiro. Se posiciona muito mal em bolas paradas, adiantado e mal posicionado. Assim não dá. Paulo Lemos. Bom dia, amigo CH. Bom dia. Ainda bem que não tem VAR na Série C. Se tivesse, o gol da Ponte seria anulado. Ainda bem que ninguém viu o Elvis pegar a bola e jogar a bola com as mãos naquela falta. Que absurdo de gol de Capla de em pé. Marcelo Pimentel. Foi um golaço mesmo. O derby não foi tão ruim, mas para o Guarani foi péssimo, pois são 2 pontos a menos e agora complicou o que já estava complicado. Agora, por favor, não é japafobia, mas lamento o japa, não tem como, né? A minha mulher chegou na sala no segundo tempo e disse: vixe, tem uma criança jogando no Guarani. Tá bom, tá registrado. A respeito do gol do André Tomou, até acho que levaria de qualquer jeito, mas tecnicamente não pode ficar marcando o pau de escanteio e dar todo o canto pro batedor. Bisonho. Carlos do Castelo. CH mais uma vez, não vi ninguém comentando. Percebe quando o velho sai para comemorar? Paulo, cara, velho, eu vi. O Gé pra mim, a Ponte teve Nelsinho Batista recentemente. E nem o Nelsinho conseguiu segurar o Gé. Então, ou ele melhora ou ele é o único prejudicado com isso. Ainda bem que passou desapercebido. Não sei se pro Elvis passou, né? Eu vi o lance sim. Parabéns à arbitragem. Passou discreta e eficiente no derby. Marcel Grota, concordo. Descobriram o ponto fraco do Guarani. 2 jogos, 2 gols e falta em um gênio ou um goleiro que se posiciona muito mal e não sabe sair nas bolas aéreas. Dava até desespero quando cruzava a bola na área. O Bugre precisa de um goleiro para ontem, conforme vocês alertam há muito tempo. É isso aí, Edmilson. Eu tô falando faz muito tempo. Hoje é aniversário do meu filho Abner, 9 anos. Peça pro Batista mandar origem na tela da Band. Abimael Costa. Boa tarde, CH, e a todos. O empate foi justo para os 2 times. Agora o Guarani tem que buscar a classificação para termos mais 2 derbys nesse campeonato. Rogério de Hortolândia. Eu não vou conseguir ler de todo mundo não, viu, gente? Tudo bem? Tudo bem. Não sei o que aconteceu com o processo de anular o jogo do Guarani contra o Anápolis. Vocês estão por dentro? Felipe Ramos, por enquanto, sem resposta. Na minha opinião, achei Valentim muito medroso, amigo. E você, qual a sua opinião? Observação, mesmo sendo Ponte Pretano, o nosso rival foi melhor. Abraço, Darley Ancheta. Não, eu acho que o jogo foi equilibrado. O Guarani foi melhor que a Ponte no primeiro tempo. Começou mal, se acertou e terminou melhor. No segundo tempo, com a mexida do treinador do Guarani, ele arrebentou com o meio campo. Colocou um marcador e tirou um meia de ligação, que era o Caio Melo. Tava com cartão. Se ele fez isso, ele errou tremendamente. Só que tem o seguinte, ele tá chegando agora, a gente tem que dar um desconto. Então eu achei que o jogo foi equilibrado, tá bom? Você acha que o André falhou no gol do Elvis? Já disse, Eduardo. Não achei.
CH, a Ponte com salários atrasados, sem contratação, não sobe. Cadê o Berlim, que falou que iria resolver semana passada as pendências com o elenco e com o Transferban? André, definitivamente o Gé não sabe comemorar gols. Ele quase arrumou briga com o Elvis. Renato Grassi. Quase mesmo. Derby finalizado, 1 ponto para cada lado. Agora um time continua brigando pela classificação e outro brigando contra o rebaixamento. Leandro. Em Campinas, 11h50... Não, 11h46 agora. É hora do Bugre da Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala CH, após o empate no Derby 210, o técnico Matheus Costa, que fez sua estreia justamente no Clássico, fez uma análise da partida e falou também como esse 1 ponto pode ajudar o Guarani nessa reta final de Série C. Eu sou movido a desafios. Eu vim aqui numa semana com um grande desafio, jogar, sem dúvida alguma, um dos maiores clássicos do Brasil, contra uma equipe que está trabalhando e tendo uma mesma ideia de jogo há 10 meses, não sei quando que chegou o treinador do nosso rival. Então eu procurei, obviamente, analisar muito o que a nossa equipe estava fazendo, aquilo que eu acredito que poderia fazer para a gente competir muito aqui hoje e buscar o resultado. Eu acredito que, obviamente, a gente sai frustrado pela não vitória. Viemos aqui buscando a vitória, tivemos oportunidade para concretizar isso, mas um jogo desse nível são definidos em detalhes, né? Infelizmente, uma bola sem querer que pega na mão, o árbitro marca a falta e eles foram felizes na batida. E nós tivemos força suficiente necessária para empatar e com uma grande chance também no decorrer do jogo para buscar a virada. Então, não era o que queríamos, mas é importante frisar esse ponto, e esse ponto pode nos dar, quem sabe agora nesses jogos que faltam, o ponto necessário para a nossa classificação, que é o que a gente espera. E o elenco do Guarani se representa hoje no Estádio Brinco de Ouro e já começa a se preparar para o confronto do próximo sábado diante do Ipiranga. Confronto esse que vai marcar o reencontro do técnico Matheus Costa justamente contra o seu ex-clube. Além disso, o treinador do Bugre não poderá contar com o Caio Melo. O meia recebeu o 3º cartão amarelo no Derby 210 e é desfalque certo para este duelo. Além disso, o Alan Santos, Gabriel Silva e também o Alisson, que sofreram lesões musculares nas últimas semanas, serão reavaliados pelo departamento médico. CH. Legal. O pessoal também perguntando muito para mim o que eu acho. Eu assim, 4 jogos para você precisar ganhar, para garantir 4 em 4 é muito difícil. Se ganhar 3, vai fazer 9 pontos. 9 pontos com os 17 dá 26. Pode ser que dê. De repente um empatezinho, 2, 3 vitórias e um empate. Eu acho que tem que viver jogo a jogo, é isso que eu penso. Não adianta ficar projetando maiores coisas, porque eu, como tenho dito há muito tempo e gostaria de não ter razão, o Guarani briga para permanecer na Série C. Se classificar é um plus, porque o início determinou essa situação. O início do Guarani foi muito mal e não sei se vai dar tempo de recuperar. Eu espero que dê. Mas se você perguntar para esse amigo se acredita, não acredito. Mas eu espero estar errado. 11h50 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Breno Beretta. Oi, CH. Depois do empate com o Guarani no último sábado, 1-1 no Majestoso, o técnico Alberto Valentim falou da partida, exaltou a torcida e também o atual elenco pontepretano. Primeiro, eu gostei muito do jogo, né? Se tratando de derby, é sempre um jogo muito difícil, mas gostei do comportamento nosso. Nós tivemos o controle maior do jogo, né? Tivemos chances ali, eles tiveram uma chance no segundo tempo, mas nós tivemos ali chances mais claras de sairmos com a vitória. Eu preciso ver com calma depois o gol deles. Eu acredito que nós fomos em 2 numa bola de um duelo aéreo. Ali originou o início da jogada que a gente acabou não conseguindo tirar essa bola ali
do último terço nosso, da nossa fase defensiva. Preciso ver com calma depois. Até tentei ver ali, mas não consegui. Mas tudo no geral, eu acho que foi um jogo que, repito para vocês, nós podíamos ter saído daqui com a vitória, uma vitória importante. Falei 30 segundos com os atletas ali. A Ponte nós estamos fazendo, nós temos que lembrar as coisas com calma, mesmo depois da euforia toda do jogo, do calor. Um processo muito importante daquilo que nós temos feito, Paulista, agora somos vice-líderes no campeonato da Série C, estamos a 10 pontos na frente do rival, porque se é um campeonato à parte, nós temos que lembrar disso. A Macaca se reapresenta nesta segunda-feira e o objetivo, o próximo jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba lá no estádio Almeidão, no Nordeste. O jogo está marcado para sábado às 5 da tarde. O Alberto Valentim tem alguns problemas para escalar a equipe por conta de contusões. Everton Brito saiu sentindo o posterior da coxa no jogo diante do Guarani, é dúvida para essa partida, assim como Jean Dias, que não atuou no derby porque também sentiu uma contusão na semana passada. Os dois jogadores serão reavaliados, são atletas importantes para a Ponte nessa Série C do Brasileiro, e é claro que o técnico Alberto Valentim vai ter que quebrar a cabeça se não puder contar com esses dois jogadores. A Ponte, que está praticamente classificada à próxima fase, tem 27 pontos, ainda permanece na segunda posição, já que o Londrina joga hoje. Se o Londrina vencer, passa a Ponte Preta, mas se não vencer, a Macaca continua na vice-liderança. Valeu, CH! Obrigado, Breno, pelas suas informações. E agora, comentando o derby, chegando Valdemir Gomes. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Um derby que se salvou pelo segundo tempo. No primeiro tempo não tivemos jogo. Acho que um placar justo. A Ponte em alguns momentos ficando mais com a bola, mas produzindo pouco. O Guarani um pouco mais vertical, mais objetivo, mas também sem criar lá grandes oportunidades. Os goleiros trabalharam muito pouco e a partida se salvou pelo segundo tempo com 2 belos gols. Acho que o Guarani, quando empata o jogo, joga uma carga de tensão e de responsabilidade imensa no colo da Macaca. Acho que ali era o momento do Guarani botar pressão e tentar ganhar o jogo. Aí eu acho que o treinador fez algumas substituições que puxaram o time para trás quando a Ponte sentiu o gol de empate, como o Guarani também sentiu quando tomou 1-0 e a Ponte poderia ter feito 2, não fez, tomou o empate. E aí o Guarani poderia ter virado, mas algumas alterações, tirando o volante, tirando o meia, botando o volante, enfim, tirando jogadores mais de armação, mais de manejo de bola e colocando jogadores de contenção, isso acabou atrapalhando um pouco aquela reação do Guarani, que poderia, sem dúvida nenhuma, ter levado o Bugre à vitória ou à virada dentro da competição. A Ponte percebeu isso, botou um pouco mais de pressão, acabou botando um pouco mais de velocidade, acabou empurrando o Guarani para trás e por muito pouco não ganhou aos 50 minutos com aquele belíssimo chute do Serginho que explodiu no travessão com o Andrei completamente batido. Então, na fritada final, não dá para dizer, olha, não poderia nada. Eu acho que os times fizeram por merecer aquilo que acabou acontecendo, ou seja, um resultado de igualdade de 1-1, que foi melhor para o Guarani? Não sei. Empatou fora, contra o maior rival, na casa do rival, mas para o campeonato foi horrível. O Guarani andou de lado. E a Ponte, claro, que deixou sua torcida chateada, porque estava com o jogo na mão e permitiu o empate. Mas não dá para discutir o produto final auferido ao final. Ponte 1, Guarani 1, no derby 210. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Rocha Autopeças está fazendo 33 anos e quem ganha os presentes são vocês.
Nas compras acima de R$350, contendo uma das marcas participantes, gire a roleta da sorte e concorra. São vale-compra de até R$100 e brindes exclusivos. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Confira as regras e encontre a loja mais próxima. Precisando de peças para o seu carro? Vem pro aniversário Rocha Autopeças. Internet fibra mais plano controle é com Desktop Mais. 600 MB de banda larga 100% fibra ótica e mais 10 GB de internet para seu celular, com WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E ganhe 2 GB trazendo o seu número para Desktop. Planos a partir de R$ 129,99 mensais. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 100 0102 e aproveite. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Derby Campineiro, Derby 210, realizado no último sábado no estádio Moisés Lucarelli para um público total de 14.004 torcedores e uma renda de R$226 mil. Ponte 1 também para o Guarani. A Macaca, Diogo Silva, Maguinho, depois Pacheco, a Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Lucas Cândido, depois Léo Oliveira, Dudu, depois Serginho e Elvis, Luiz Felipe Gé e Everton Brito, depois Bruno Lopes, a equipe do técnico Alberto Valentim. O Bugre, Andrei, Cicinho, depois Lucas Justin, Rafael, Kelvi, Diogo Silva e Emerson, Caio Melo, depois Cadi e Diego Torres, depois Giovani, Caô Jesus, depois Isaac, Bruno Santos e Mirandinha, depois Ryuta Takahashi, a equipe do estreante Matheus Costa. A Ponte abriu o placar com Elvis, 14 minutos do segundo tempo, um golaço cobrando falta, mas o Guarani acabou empatando com Mirandinha de voleio, também um golaço, 27 minutos do segundo tempo, placar final 1-1, jogo que teve a arbitragem do paulista João Vitor Gobi. Esta foi a ficha técnica do jogo do Derby 210, Ponte Preta 1, Guarani também 1. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã às 11h30, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você.